Olá, meus anjos tardosos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Sim, vamos dar o hype, vamos chegar a 2K de inscritos. A meta mesmo é chegar a 10K, depois 20K, 30K, na luta contra a cultura totalitária que atrapalha o mundo há 8 décadas. Vamos falar hoje de um personagem que luta também contra esse totalitarismo, só que de outra forma. Sim, Shishima, o Cavaleiro de Ouro da Shishima, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, de Nash Dimension. Shishima não é apenas um Cavaleiro de Ouro, ele é um estado de consciência. Dentro da estrutura de Sensei, especialmente Nest Dimension, ele representa o arquétipo sábio silencioso, guardião espiritual, observador absoluto. Na psicologia mais profunda, especialmente Jung, Shishima pode ser interpretado como o self-realizado, porque ninguém olha para dentro de si. Enquanto a maioria dos personagens ainda luta com ego, medo, desejo, orgulho, Shishima ultrapassa essas camadas. Ele vive em estado de desapego, consciência ampliada, controle absoluto. Isso coloca um nível psicológico que ele não reage, ele compreende. Quando fazemos a compreensão, mais fácil de se entender a outra pessoa, mas mais fácil de se olhar para poder ajudar o próximo. O silêncio de Shishima não é ausência, é o domínio. A psicologia do silêncio pode ser representada no controle interno, processamento profundo e superação do consciente e do ego. Shishima é o silêncio, a ferramenta da leitura do mundo, e observa antes de agir. O silêncio é o dom da vida. Se você entende o silêncio, você começa a se entender. Por isso que muita gente aqui no Brasil não entende o que é dormir em silêncio, ter um bairro silencioso e não perigoso. Isso que as pessoas têm que buscar. Dentro da estrutura de Shishima, ele é o guerreiro da ação e ele é um monge. Sim, da contemplação. Essa dualidade cria equilíbrio. A psicologia moderna representa a integração e reflexão. Por isso que temos que olhar para dentro de nós mesmos. Shishima é a manifestação de conceitos filosóficos ocidentais, como budismo, hinduísmo, iluminação. As pessoas querem buscar iluminação usando chazinho, usando orégano. Não busca iluminação, só destrói o cérebro, tá? O núcleo filosófico de Shishima está no desapego do mundo material. No budismo, o sofrimento nasce do apego, a libertação vem da renúncia. Shishima incorpora totalmente. Ele não luta por glória, poder ou reconhecimento. Ele luta para manter a ordem espiritual do universo. Por isso que temos que se entender causa e ordem. Aqui nesse ponto filosófico central, quando o grande mestre ordena matar Atena, Shishima não obedece. Ele quebra o paradigma. Obediência cega versus verdade objetiva. Ele escolhe a verdade, porque isso conecta a Sócrates e a Platão, por causa que ele percebe que não adianta obedecer cegamente. A esquerda, os totalitários, obedecem cegamente o Estado e a censura está aí. Platão descreve o ideal, filósofo rei. Shishima é exatamente sábio, justo e imune à corrupção. Ele não governa, ele protege. Por isso que temos que pessoas que protejam, não queiram governar a parte da força. Shishima é o homem mais próximo de Deus, mas o que isso significa? Shishima reúne vários elementos do budismo, a iluminação, o nirvana e o desapego. Do cristianismo, o sacrifício, a defesa da inocência e a proteção da alma. Do hinduísmo, a união com o absoluto e a consciência cósmica. Por isso que temos que procurar sempre Deus e procurar a sua forma de compreender. Para Shishima, Deus não é entidade externa, mas sim um estado de consciência. Ele não segue Deus, ele se aproxima do divino. Por isso que temos que se compreender. Quando protege a alma, ele protege o divino. Isso coloca como o sacerdote guerreiro. Aqui nesse ponto mais crítico, o santuário
não é apenas religioso, ele é político. O santuário funciona como governo, religião e exército, tudo ao mesmo tempo. A concentração do poder. O grande mestre ele manipula a mente e ordena assassinatos. Isso mostra o poder sem moral corrompe. Por isso que, desde o clássico, você vê o santuário querendo corromper a sociedade, corromper os outros cavaleiros que queriam levar a Atena para o Vasco. Shishima quebra o silêncio. Ele se torna um rebelde de verdade, não por ideologia, mas por princípio. O conflito de Shishima representa Estado versus indivíduo, sistema versus verdade. Esse é o sistema universal. Roma antiga, Idade Média e Estados modernos. Por isso que a gente tem que valorizar a individualização e não o Estado absoluto sobre nós. Shishima vive no século XVIII, um período marcado por iluminismo, questionamento de autoridade e revoluções. Paralelo disso, o iluminismo defende a razão acima da autoridade, a liberdade acima do pensamento. Shishima faz exatamente isso. Ele questiona o sistema. Por isso que temos que questionar umas regras, umas leis idiotas que o governo faz. Assim como na história real, as igrejas perderam poder, monarquias foram questionadas. No santuário, a autoridade foi desafiada. Shishima desperta a consciência, a resistência contra a corrupção. Quando vemos que o Boshi está corrupto, estão caçando nossos conservadores, está aí, por causa dos totalitários que querem isso. Shaka é a iluminação absoluta, o poder externo. Shishima é a consciência equilibrada, a justiça divina. Não há vencedor, porque ambos representam uma verdade. O tesouro do céu não é só ataque. A filosofia aplicada. A retirada dos sentidos é o desapego do mundo e a superação. O controle absoluto, Shishima demonstra domínio sobre si mesmo. Por isso que temos que dominar a si, para se compreender. Shishima representa a ordem espiritual. O Fiuco representa o oposto. É o caos disfarçado da luz. O Fiuco serve a ordem do caos. O Fiuco não é apenas um cavaleiro. Ele simboliza o conhecimento proibido, o poder sem limitação, a quebra da ordem. Ele é a sombra divinada, ou seja, aquilo que ele acredita estar acima da moral, um Deus que rejeita os limites. Aqueles que se acham poderosos é a destruição. Shishima é a ordem, disciplina, verdade, espiritualidade. O Fiuco, caos, poder absoluto, manipulação e ego divinado. Quando falamos de ordem da ordem, ordem do caos, várias vezes em lives e vídeos, isso tem a ver. O Fiuco, além de algo extremamente atual, o homem que quer ser Deus, sem limites, sem moral, sem responsabilidade. Quantas pessoas querem ser Deus e na realidade são nada, são pessoas vazias. O labirinto onde Shishima entra com Atena não é físico, é simbólico. O labirinto representa confusão mental, caminhos falsos, ilusão da realidade. Na psicologia, é o inconsciente profundo. Por isso que vocês têm que olhar para sua mente, olhar para você, para se compreender. Para sair desse labirinto, é necessário um guia, é necessária a consciência. O fio representa o objetivo. Sem verdade, você se perde. Por isso que temos que ter objetivos da vida. Correr para alcançar a vida. Shishima conduz. Atena, ele não força, ele não orienta, ele representa liderança baseada na consciência. Temos que ter líderes conscientes, não a base que queiram destruir tudo. O Trump ele está agindo conscientemente, mas aqui no Bostil temos o controle absoluto, poder absoluto, dominando o povo brasileiro. Um dos temas centrais de Shishima, o destino pode ser mudado. O universo sugere, tudo é predeterminado. A guerra santa sempre acontece, mas Shishima quebra isso. Ele escolhe desobedecer, proteger Atena e enfrentar o sistema. O livre-arbítrio sempre existiu. Por isso que as pessoas podem escolher o certo e errado. A Shishima
assume as consequências. Risco, isolamento, as consequências do risco e isolamento. Isso reflete a liberdade exige responsabilidade. Por isso que todos nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e por aquilo que a gente quer. A luta em si não é só física, é espiritual. Cada personagem enfrenta o ego, o medo, a ilusão. Shishima já venceu a guerra. O mundo externo reflete o interno. Santuário corrupto, conflitos e manipulação. É a ordem que representa o verdadeiro significado da vida. Ele funciona. Shishima é um eixo que funciona como estabilidade diante do caos. Quando o Shishima está disposto a morrer, ser perseguido, ser traído é porque ele quer proteger Atena. Se você for ver, esse é um paralelo com mártires cristãos e defensores da verdade. Lutar pela honra e pela lealdade, como todos nós conservadores estamos lutando do sistema totalitário. Sacrificar-se colocar você acima do coletivo, acima do seu ego. Quantas vezes eu me sacrifiquei por pessoas que não valeram um centavo? O sistema do santuário é baseado em hierarquia, obediência e autoridade. Só que um problema, a verdade, o sistema vira tirania, como vemos no Hostil. E revela mentiras, corrupção e manipulação. Que muitos totalitários estão aí aplaudindo essas coisas. A sociedade moderna é um labirinto, excesso de informações, confusão moral e relativismo moral. É um perigo sem verdades, tudo vira opinião e nada é absoluto. A postura de Shishima pensa que antes de agir é questionar a autoridade, buscar a verdade. Ele mostra que a responsabilidade destrói. Ele não lidera apenas pelo medo, ele lidera por consciência, exemplo e verdade. Esse é o verdadeiro tipo de liderança. Não manipula, não mente, não impõe. Isso que a gente tem que fazer para tudo na nossa vida. Shishima é o máximo ponto de equilíbrio. Força, sabedoria, espiritualidade e justiça. Ele não é apenas o guardião da realidade, ele é a verdade. Quando o mundo se perde no caos, não há nada mais forte não há nada mais forte que salva tudo. É aquele que enxerga a verdade mesmo no silêncio. Isso que temos que fazer. Se você quer caminhar para o mundo real, você tem que caminhar diante, passar pelo caos, lutar contra esse caos, ser pessoas honestas, que tenham ordem, que tenham respeito, que tenham consciência que está tudo sendo feito para os totalitários dominarem e deixar a população na miséria. Você vê altos impostos, mal conseguimos sobreviver, mal conseguimos fazer as coisas. Pensem nisso, meus anjos iluminados, decaídos nerdolas. Nunca desistam. Lute. Lute sempre. Lute por um mundo ideal. Por causa que vocês também fazem parte dessa terra. E essa terra, vocês têm que estar lutando. Temos que ter informação. Porque o caos está aí, está destruindo tudo. Nós temos que pôr a ordem de volta. Temos que recolocar as coisas nos eixos. Colocar a situação real diante da sociedade que foi corrompida, destruída e que não está valendo nada. Aqueles que não se corromperam são aqueles que são perseguidos. E quando são perseguidos, é porque vocês são honestos. Sejam honestos e vamos fazer tudo crescer, tudo se desenvolver. Precisa de ajuda? Procura aqui o Engel, que eu tô aqui. Bom, meus anjos nerdolas, espero que vocês tenham gostado.